Aleluia. Eu estou feliz, e você? Não senti muito entusiasmo. Você está feliz mesmo? Se não está, vai ficar, porque Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. E nada do que acontece conosco muda o fato de que Ele é bom e está sempre cuidando de nós. Sempre, sempre, sempre. Nós somos uma igreja em células, ou seja, tudo se move através das células. As células são grupos que se reúnem nas casas, em diversos lugares na cidade, um grupo de treinamento, um grupo de mobilização de pessoas, onde elas têm a oportunidade de serem usadas por Jesus para semear a palavra, cuidar de pessoas, evangelizar, discipular, treinar. E ela acontece ao longo do ano em diversos lugares. As nossas células, elas têm, além de todos os que estão presentes, têm 5 funções. A função do construtor, que lidera, a função do revelador, que é a adoração e oração, a função do recrutador, que é o evangelista e promove os eventos de evangelismo, a função do instrutor, que instrui, que ensina, que fala a respeito do discipulado, e a função do conector, que é a função pastoral, é aquele que está perto, vê as necessidades das pessoas, vê como os irmãos estão. Então, isso tudo para que a gente possa funcionar, trabalhar em coordenação para crescermos e depois de um tempo multiplicarmos, né? Hoje nós estamos com 15 células, estamos caminhando para 16 células, mas a nossa oração é que esse ano o Senhor nos dê 20. A nossa oração é que o Senhor nos dê 20 células até o final do ano. E que Ele levante essa segunda geração de construtores. Temos pedido para o Senhor levantar em nosso meio pessoas fiéis, disponíveis, ensináveis e reprodutoras, para nos ajudar a cuidar de pessoas. Nós precisamos de muitos modelos, muitas pessoas, modelos de Jesus, seguidores de Jesus, para ajudar a cuidar do rebanho que Deus está nos confiando nesses dias. Então, é um tempo muito especial. Nós falamos agora há pouco que, além do aniversário do Brasil, né, de independência, comemoramos 199 anos, né, do aniversário da nossa cidade. Ano que vem ela faz 200 anos. Ou seja, o Brasil conquistou a sua independência um ano antes da cidade ser organizada. Você veja só que interessante, que coisa fascinante. Ano que vem, a Ponta Grossa completa 200 anos de cidade organizada. Tem bastante história para contar. E graças a Deus por isso. Continue orando pela nossa cidade, continue orando pelas mudanças que nós necessitamos. E esteja atento, né? Este ano é um ano de eleições. Se não me engano, é dia 3 ou 4, nós temos o primeiro turno. Vote com consciência. 2? É 2? Domingo é 2? Então tá bom, obrigado. Vote com consciência. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, em quem eu devo votar? Eu creio que é o voto mais assertivo que você pode fazer, é que o Espírito Santo incline você. Agora, você tem conhecimento, tem estudo, tem conhecimento histórico, sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo. Observe as coisas, né, e alinhe o teu coração com o coração de Deus, porque o povo de Deus pode ser o fiel da balança, ou seja, aquele que vai determinar o destino da nossa nação nos 4 anos. Você entende isso? Porque nós somos milhões na nação. Se o povo de Deus votar segundo o coração de Deus, ele vai determinar o que vai acontecer na nossa nação daqui uns 4 anos. Nossa esperança não está num homem, não está em nenhum sistema, nossa esperança está no Senhor. Porque Deus há muito tempo estabeleceu marcos antigos. E o homem humanista que tem tirado Deus do centro e colocado o homem no centro como medida das coisas, está mudando os marcos antigos. Dizendo, isso é ultrapassado, não é mais assim, nós evoluímos, vem com essa falácia. Só que o alerta na palavra do Senhor é: não mude os marcos antigos. Há um alerta com relação a isso, porque os marcos que Deus colocou, os limites que Deus estabeleceu são para a nossa proteção, para a proteção da nossa família e da nossa nação. Então esteja atento a isso. Que aquele que venha nos governar respeite os marcos antigos,
Sim, é importante que aquele que governa, que governará o Brasil, que governará os estados e municípios, respeite os marcos antigos. Isso é muito fácil de você saber. Veja os discursos, veja a pauta, né, dele, o projeto de governo, os planos, e você já vai perceber se essa pessoa teme a Deus, se ela respeita os marcos antigos ou ela quer outras coisas. A palavra do Senhor diz que uma terra pode se tornar maldita pelo pecado de seus moradores. E a Bíblia mesmo traz a história de muitos lugares assim, alguns lugares que foram abençoados e prosperados porque respeitaram os marcos de Deus, e lugares que foram amaldiçoados porque desrespeitaram os marcos antigos. Quais são os marcos antigos, pastor? Leia a Bíblia, conheça os marcos antigos. Mas a família bíblica é um marco antigo. A igreja também. A integridade, a bondade, a lealdade, a honestidade são marcos antigos, né? O respeito à vida é um marco antigo, porque quem dá a vida e tira a vida é Deus. O homem não pode fazer isso, não está em nós não recebemos autoridade para isso. Isso está nas mãos do Senhor. Então, são estes e tantos outros marcos antigos, simples, que talvez você tenha recebido na casa dos seus pais. Fique atento a isso. Porque a moral e os bons costumes são algo que Deus abençoa. Mas lembre-se também que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós vivemos em dias difíceis e trabalhosos, onde a própria TV, as redes de TV são propagadoras de filosofias e doutrinas de homens e de demônios. As próprias redes de TV tentam ensinar um estilo de vida que não agrada a Deus. Então, elas têm se levantado contra Deus e tudo o que Ele representa. Então, fiquem atentos a isso. Eu falo para as pessoas, você não precisa desligar a sua televisão, não assistir nada, porque você tem que se informar. Mas você tem o botão de liga e desliga nas suas mãos. Você pode escolher o que você ouve e o que você vê. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você se encher de coisas ruins, você vai falar coisas ruins, vai pensar coisas ruins. Mas se você colocar os teus olhos naquilo que é bom, teus ouvidos naquilo que agrada ao Senhor, você vai ter muita luz dentro de você. Amém? Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los. Hoje é a festa do amigo, a celebração do amigo. É um culto que nós dedicamos para trazer os nossos amigos e falar para eles do nosso amigo, o melhor amigo. Apresentar. É uma festa na qual a gente procura conduzir as pessoas a um encontro com Jesus, porque Ele é o melhor, Ele é tudo de bom. Hoje, você deve ter chegado e visto uma montanha de pães lá atrás, né? Quem que percebeu? Levanta a mão aí. Aí o pessoal percebeu, muita gente percebeu. Tem uma montanha de pão lá, e tem um porquê. Ainda hoje, nós vamos fazer um ato profético com esse pão. Mas esse pão, que quando sai quentinho, né, cheiroso, todo mundo gosta, pega e passa uma manteiguinha derretendo, né? Nossa, já está dando água na boca. Esse pãozinho, né, pastora? Que beleza, oh glória. Feito do trigo, que alimenta o nosso corpo, tão importante. É um pão que nutre o nosso corpo, nutre as nossas necessidades, né? Nós comemos, ele é processado no nosso interior, e aí libera energia para o nosso corpo, as nossas células, nos leva ao movimento. Mas esse pão, ele nos sacia por um momento. Você pode comê-lo, passado algumas horas ou alguns dias, você vai sentir fome de novo. E se você não comê-lo, se você deixar ele empacotado no lugar, o que vai acontecer com ele? Vai mofar, vai embolorar, e aí vai virar antibiótico.
penicilina, não vai dar para comê-lo, porque se você comer vai fazer mal para o seu corpo. Porque ele é um pão que tem prazo de validade. E ainda que seja tão importante para nós, e Jesus usou tantas vezes o pão, né? E num deles foi na ceia, num texto que diz que ao partir o pão, os nossos olhos se abriram. A respeito da ceia do Senhor, que não é meramente uma refeição, mas é um momento de comunhão e de compartilhar, onde nós compartilhamos vida, compartilhamos recursos, onde nós compartilhamos amor. A ceia do Senhor, ela é carregada de um simbolismo, de significados tão profundos, que a gente continua estudando ano após ano, e compreendendo e recebendo novas revelações de Deus a respeito disso, mas que naqueles dias era uma mesa mais baixa que essa, as pessoas não sentavam em cadeiras, era uma mesa bem baixinha e as pessoas sentavam ao redor. Talvez por isso que eles tinham o costume de lavar os pés, né? Porque o pé fica perto da mesa. Todo mundo lavava os pés, lavava as mãos quando entravam na casa. Isso também tinha todo um simbolismo, mas era uma refeição, um lugar de comunhão gostoso, onde se dava risada, um lugar de cura, terapêutico, né? Onde se compartilhava a vida, onde as pessoas olhavam nos olhos e gostavam de estar juntas. Gostavam tanto que certa vez Jesus disse: desejei ansiosamente participar da ceia com vocês. Ou seja, Jesus amava esses momentos à mesa. Você tem dado valor aos momentos da mesa, aos momentos de comunhão, de estar junto, de viver? É um momento de alegria, um momento de abrir o coração, não é um momento de dedo acusador, nem de falsidade, não, nada disso, nem de briga, nem de contenda, é um lugar de cura, de olho no olho, de vivência, porque Deus nos fez assim. Mas Jesus, que gostava tanto de partir o pão, a mesa, ele veio para apresentar um pão que sacia. Um pão que mata a fome e mata a sede, e que quem dele se alimenta não tem mais fome, não tem mais sede. É algo sobrenatural. O texto é João, capítulo 8. Pode projetar para nós, por favor? Do verso 31 ao 39 e depois o 63. Quero ler, acompanhe comigo, por favor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade os libertará. É João 6. Talvez eu tenha colocado 8, é João 6, por favor. Desse texto, em outro momento, nós vamos refletir sobre os filhos de Abraão. Está lá. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Deixa eu explicar para você. O maná, essa palavra maná, ela significa: o que é isto? Porque quando Deus derramou esse alimento no deserto para alimentar as multidões, eles olhavam para aquele negócio que tinha a aparência de um bolo de mel e falaram: o que é isso? O que é isso? Repita comigo: o que é isso? O que é isso? Isso significa, é o significado de maná. E Deus alimentou aquele povo no deserto por décadas com este maná que parecia um bolo de mel. E que eles colhiam todas as manhãs o suficiente para o dia. Mas na sexta-feira eles colhiam o suficiente para o final da semana. Porque no sábado eles não podiam comer, não podiam colher, trabalhar, né? E o pão durava. Mas quando eles pegavam mais do que era necessário, o que acontecia com esse maná? Ele apodrecia.
E através dessa experiência, Deus estava ensinando o povo dele a depender dele, a confiar na provisão e no cuidado de Deus. Você tem confiado na provisão de Deus na sua vida? Ele tem sido o teu provedor? Então você sabe do que eu estou falando. Vamos lá? Declarou-lhe Jesus: digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Eu creio que, à medida que nós estamos conversando, o Espírito Santo já está falando com você a respeito dessas palavras de Jesus. Jesus disse: trabalhem pela comida que permanece. Obviamente, esse pão ele não vai permanecer, ele vai embolorar. Se você não comer, ele vai embolorar, vai estragar e vai ter que ser jogado fora. Então ele está falando de uma comida que não se estraga, de uma comida que não tem prazo de validade. E ele está se apresentando como essa comida: Jesus. Jesus de Nazaré. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, ou o pão que dá a vida. Jesus é esse pão. Desceu dos céus e veio à terra. E a palavra do Senhor diz que Deus colocou o seu selo de aprovação nessa comida. Ou seja, Deus aprovou a vinda do seu Filho e aprovou a obra que Ele fez e está fazendo na minha e na sua vida. Por isso, trabalhem. É necessário trabalho, esforço para conhecer e comer essa comida. E quando Ele fala desse esforço, Ele está falando com você, que já é filho, que já tem uma aliança com Jesus. Trabalhem pela comida que permanece. Pastor, mas eu não tenho que trabalhar pelo meu sustento. Claro, querido, claro, mas o que Jesus está falando é a respeito de foco, porque está escrito na palavra do Senhor, em Mateus 6,33. Buscai primeiro, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você vai trabalhar pelo pão que perece, sim, porque a tua família precisa, mas o teu foco, o foco do teu coração deve estar no reino dos céus, porque é eterno. Porque aqui tudo vai passar, e passa muito rápido. Gente, passa muito rápido. Você que já viveu algum tempo já sabe disso. Então, trabalhar por Jesus é comer e beber suas palavras diariamente, é vivê-las, e é dar de comer a outras pessoas que também precisam comer das palavras de Jesus, da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus. Depois que Jesus falou a respeito do que nós devíamos trabalhar, onde nós devemos focar nossos esforços, perguntaram para ele, qual que é a obra de Deus? Qual que é a obra de Deus para nós, os filhos de Deus? E ele diz, a obra de Deus é crer que Ele enviou a Jesus Cristo. O meu e o seu trabalho é levar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, a entenderem que Jesus foi enviado pelo Pai, e explicar para eles a obra e a importância de se aliançar com Jesus, de viver para Jesus. Essa é a obra de todos nós, é a obra da Igreja de Cristo. Levar adiante esse evangelho, de reconciliar homens com Deus através do seu Filho, conquistar muitas vidas que creiam na mensagem e se tornem filhos através da aliança com Jesus. Essa é a obra
de Deus. Se você tinha alguma dúvida, esse é o trabalho principal. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Sabe, a igreja, ela é missional, ela não para, ela tem essa missão de levar Jesus às outras pessoas. Quando a igreja para de fazer esse trabalho e volta-se somente para dentro, aquilo vira às vezes só contenda e problemas. Mas quando ela está focada na missão, não há tempo para perder com coisinhas, porque são coisinhas perto da missão. Afinal de contas, nós temos que dar fruto, e fruto que permaneça. E à medida que nós vamos trabalhando para Jesus, Ele vai mudando nosso temperamento, nosso jeito de agir, Ele vai nos curando, vai amolecendo nosso coração, vai nos deixando mais humildes, mais gentis, mais tratáveis, mais pacientes. Dentro desse processo, Ele vai nos transformando. Eu falava essa semana com meus filhos, algo que a minha esposa concordou, porque foi com ela também assim. Eu sempre amei a Deus e sirvo a Deus desde pequenininho, porque nasci na casa do Pai. Tive esse privilégio de crescer, nascer, de ser a primeira, segunda, terceira geração, né, de cristãos na nossa linhagem. Ou seja, há muito tempo Deus vem trabalhando para purificar a nossa linhagem. E eu sempre amei a Deus. Mas quando Ele me chamou para a obra, no primeiro momento, eu fui por obediência. Obediência, porque obediência é algo importante. Mas com o tempo mudou. Não é somente obediência, passou a ser amor. Porque quem ama faz mais, vai mais longe, não lhe custa tanto, é prazeroso, porque ama. Quem ama faz mais. Ora, um pai que ama seu filho, não procura fazer o melhor para o seu filho? Sim, assim é Deus conosco. Às vezes você pode dizer, puxa, eu ainda não amo o meu próximo para... Tudo bem, ofereça o que você tem e comece com obediência. E no passar do tempo, Deus vai acrescentar à obediência amor. Porque sem amor, nada disso se aproveitaria. Não é o que está escrito em Coríntios capítulo 13? Sem amor, nada do que fizermos vai se aproveitar. Mas com amor, tudo que você fizer tem valor. Porque Deus é amor. Então a obra de Deus é amar as pessoas. Amar a Deus, amar as pessoas e falar para elas, olha, Jesus te ama e você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa conhecer Jesus, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. E Ele tem o poder de ressuscitar você. Porque todos aqueles que estão longe de Jesus, longe de Deus, estão mortos, ainda que pensem em estar vivos. Porque é Cristo que dá a vida. Ele é o pão do céu que veio ao mundo para dar vida e vida eterna. Ora, o pão dos céus, no Antigo Testamento era o maná, mas era uma figura, uma sombra. O livro de Hebreus fala muito a respeito disso. De muitos símbolos que no Velho Testamento projetavam algo para frente, algo de perfeito que viria. E o pão imperfeito, o pão que estragava, era o maná. Mas o maná que Deus enviou dos céus, Jesus Cristo de Nazaré, este não tem prazo de validade, este não estraga, e as suas palavras permanecem para todo sempre. Palavras que saciam, palavras que alimentam. Então, esse maná era uma figura daquilo que perfeito veio em Cristo, através de Cristo. Ele desceu do céu para dar vida. Você já recebeu a vida em Jesus Cristo? Já tem recebido a vida em Jesus? Disse Jesus, eu sou o pão da vida. Se você tem necessidades emocionais, espirituais, quem pode saciá-lo? Quem pode ajudá-lo? Quem vai dar vida para você? Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Ainda que pense, que respire, mas há um vazio. Há um vazio dentro dessa pessoa que é do tamanho dele.
do próprio Cristo, aguardando para ser preenchido. Jesus disse: aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Ir até Jesus para matar a sua fome. Crer em Jesus para matar a sua sede. O que angustia a tua alma nesses dias? O que preocupa você? O que você percebe que você não consegue lidar? Você não tem recursos, conhecimentos, você não sabe o que fazer, mas sabe que aquilo precisa ser tratado, precisa ser resolvido. Pare para pensar nisso. Então, se você não tem condições, se você não tem recursos nem conhecimento, quem que pode te socorrer? Quem pode te saciar? Eu afirmo para você, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o alimento que sacia, porque aquele que dele se alimenta não tem fome, não tem mais sede. Pastor, mas do que você está falando? Eu estou falando de coisas espirituais. Sim, porque nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos num corpo. A palavra do Senhor diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, principalmente em Espírito. Nós somos seres espirituais. E que na vida daqueles que estão distantes de Deus está adormecido ou morto. O Espírito está morto. Mas quando recebe a revelação de Jesus Cristo no seu coração, é ressuscitado. Essa é a primeira ressurreição que os homens recebem de Jesus quando se encontram com Ele, a ressurreição do seu espírito. Onde ele começa a se despertar para as coisas espirituais, onde ele começa daí a ter sede e fome da palavra de Deus, de conhecer a Deus. Onde os seus valores começam a mudar, as suas prioridades começam a mudar, e ele percebe que existe mais do que essa vida pode oferecer, existe muito mais. E que na verdade essa vida é um estágio, é um tempo de jornada, de preparação para algo muito maior. Eu pergunto para você, se hoje, nessa noite, o Senhor te chamar e te recolher, você está pronto? Você está pronto? Pense bem. Você sabe o que vai acontecer com você se o Senhor te chamar essa noite? Pois os filhos de Deus devem estar sempre prontos, porque o amanhã a Deus pertence. E nós não sabemos. Somos surpreendidos com muitas coisas. Alguns completam a jornada, seus anos de vida, e aí Deus recolhe, outros são levados no tempo. Por quê que acontecem essas coisas? Alguém aqui pode garantir? Nós não podemos nem garantir que vamos manter os fios de cabelo na cabeça, né? Nem isso. Mas Deus sabe, e Ele conta cada fio, e sabe quais caem, e quantos vão estar amanhã ainda ali, enraizados. Jesus é o alimento que sacia. O Espírito da vida. As palavras que eu disse são Espírito e vida. As palavras de Jesus dão respostas, aquietam a nossa alma, consolam o nosso coração, nos mostram o que fazer. As palavras de Jesus enchem o nosso coração de fé para passarmos pelos desafios e demandas dessa vida. As promessas que Ele nos deu enchem o nosso coração de esperança para continuarmos firmes, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Palavra do Senhor. Todas as manhãs aqui nós oramos em cima da palavra, em cima de promessas, porque nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós temos o que a palavra de Deus diz que nós temos, e nós podemos o que a palavra de Deus diz que nós podemos. Você entende isso? Nós vivemos pela fé. No quê? Na palavra e na nossa aliança com Jesus. Nós temos um destino, nós temos um propósito, nós sabemos por que estamos aqui e qual é o nosso papel aqui na terra. Você sabe qual é o seu destino? Você sabe qual é o seu propósito? Porque aqueles que sabem
vivem uma vida com propósito, e ela é maravilhosa. Saber que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, meus amados, não tem nada que alegre mais o coração do ser humano. Há um propósito. Há um propósito. A nossa igreja é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E para a minha vida, isso se estende sendo um agente de transformação aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá, eu levo a palavra do Senhor. E você, como filho de Deus, é assim. Onde você chega, chega o reino de justiça, de paz e alegria no Espírito. Amém? Aonde você que é filho, chega a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Porque você deve, através da sua palavra, das suas ações, manifestar isso aonde você está. No teu trabalho, se existe paz é por causa da tua presença. Se existe entendimento é por causa da tua presença. Por causa que Deus habita em você. E aonde você vai, a atmosfera muda, as coisas mudam. Você está ali orando pelas pessoas, você está ali ouvindo as pessoas. Você se torna um lugar de refúgio no seu trabalho. Uma referência de refúgio. Porque quando o coração das pessoas aperta, quando o desespero se abate, para quem que elas vão? Para os filhos de Deus. Para aqueles que têm comunhão com o Pai. E que têm a resposta, que têm a direção para a vida delas. Você tem aceitado essas demandas quando elas vêm até você? Porque às vezes está lá, né? Quando você vê, a pessoa chegou perto de você e abriu o coração e você... E agora? O que eu faço? Clame pelo Espírito de Deus. Ele habita em você, Ele vai te mostrar, Ele vai te ajudar. Jesus disse em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus é verdadeira comida, é verdadeira bebida, porque ela sacia, ela traz saciedade. Isso é tão forte, meus amados, que nos nossos momentos de jejum, o que nós fazemos quando nós dedicamos um tempo ao Senhor em que nós não alimentamos o nosso corpo? O que a gente faz? A gente alimenta o nosso espírito com a palavra de Deus, com as orações, com esse mover espiritual, e aquilo vai fortalecendo o nosso espírito. E isso sustenta, transborda e sustenta o nosso corpo para nós passarmos por esses momentos de consagração. Isso é maravilhoso. Por isso que o maná no Antigo Testamento é um tipo da palavra de Deus. Ele apontava na direção da palavra, o verbo vivo, Jesus Cristo. Agora, qual que é a missão do pão da vida? Qual que é a missão do pão dos céus que sacia? Ele mesmo disse: a minha missão é fazer a vontade daquele que me enviou. Ora, se a missão do pão da vida era fazer a vontade daquele que enviou, qual que é a missão da sua vida? Hein? Qual que é a missão da nossa vida? Não estou ouvindo vocês. Fazer a vontade daquele que nos enviou. E você sabe qual é a vontade dele? Para a sua vida, especificamente. Se não sabe, precisa descobrir. Jesus disse: minha missão é não perder nenhum dos que ele me deu, mas ressuscitá-los no último dia. Isso tem a ver com esse evangelismo, isso tem a ver com esse discipulado, com esse vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho dito, que é o nosso trabalho. E Jesus disse: todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Opa, vamos pensar um pouco nisso. Você que nos visita nessa noite, veio convidado por alguém ou veio movido por alguém, por que será que você está aqui? Deus trouxe você. Seja através de pessoas, seja através do Espírito Santo, seja através de convites, seja através... Deus trouxe você hoje aqui. E Jesus disse que ninguém pode vir até Ele se o Pai não o levar. Então você que hoje veio aqui, Deus trouxe você.
E Ele trouxe você para que você ouvisse essa palavra. Para que você ouvisse que Ele o ama e que você precisa comer de um pão que desceu dos céus, porque isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. O nome de Jesus, em hebraico, Yeshua, significa livramento, libertação, salvação. Porque é isso que Ele opera na minha e na sua vida ao longo da vida. Livramento, libertação e salvação. Meus amados, resumindo, existe um pão que não se estraga com o tempo e que sacia a alma humana. Existe um alimento que mata a sede, a fome e que segue em direção à eternidade. Este pão que desceu do céu, que sacia, é o pão da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Com a entrega dele e as palavras dele, tudo o que ele fez tem o poder de nos alimentar, de nos saciar, de nos dar direção, de nos salvar, e a todos os que crerem, aos que o receberem. Você quer ser saciado? Você quer comer desse pão? Venha até Jesus. Creia em Jesus. E toda a sua sede será saciada. Agora, o texto que nós lemos disse: ninguém pode vir a Jesus se não for enviado por Deus. Deus te trouxe hoje aqui. E Ele quer fazer uma aliança com você. E nessa aliança, Ele vai te dar de comer e de beber o pão que sacia. Mas pastor, como é que isso acontece? Você convida Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Faz uma aliança com Ele. E então torna-se discípulo de Jesus, ou seja, seguidor dos passos de Jesus. E ao decidir seguir os passos de Jesus, você vai ter fome e sede da palavra e da comunhão com o Espírito Santo, de adorar a Deus. Nós não tivemos um tempo de adoração maravilhoso aqui, tão inspirativo, que elevou o nosso ser assim, é gostoso, é tocante, mexe. Uns choram, outros se alegram por causa da presença de Deus vivo. Porque a adoração atrai a presença de Deus. E os filhos amam adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí você vai crescendo nessa comunhão. E daqui a pouco, quando você está lendo a palavra, Deus fala ao teu coração através daquele texto. Te dá uma mensagem. Deus envia alguém para falar alguma coisa para você. Você tem uma experiência espiritual. Deus começa a ativar seus dons, seus talentos para servir as pessoas. E você começa a entender que na casa do Pai você vive para servir o Pai e para servir seus irmãos. Uns aos outros. Uns aos outros. E então, que tal fazer uma aliança com Jesus nessa noite? E receber o único pão que sacia a alma humana, o pão dos céus. Por favor, feche seus olhos um momento. Nós vamos ouvir uma canção a respeito de Jesus, o pão da vida. E ela vai inspirar você, vai movimentar você, vai levar você a fazer um movimento na direção de Jesus. E esse movimento é de decidir, é uma decisão. Eu preciso do pão do céu. Eu preciso que a minha alma seja saciada. Eu tenho fome, eu tenho sede, só Jesus pode me saciar. E nessa noite eu quero comer desse pão. Eu quero beber dele. Eu quero ter essa experiência com ele. Eu quero que ele mude a minha vida, mude a minha história. Já tentei de tudo. Eu quero algo novo. E só Jesus pode me dar algo novo. Então a canção vai ser cantada. E você vai estar falando com ele. Porque daqui a pouco eu vou convidar você aqui na frente. Para você se posicionar. E receber o pão do céu.
enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Se essa palavra falou ao seu coração e você quer receber o pão do céu, vem até aqui para orarmos juntos. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar, Senhor. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Ainda há mais pessoas aqui. Eu sinto no meu espírito
Tem alguns que estão como se estivessem amarrados na cadeira, se sentem atraídos por Jesus. Então, se há algo espiritual que te amarra, nós repreendemos em nome de Jesus. Seja livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então seja livre para receber o pão que sacia, o pão do céu. Todos fiquem de pé, por favor. Vamos repetir essa oração que nós chamamos oração de entrega a Jesus. Repitam assim comigo todos. Senhor Jesus, Tu és o pão do céu, o pão da vida. E o Senhor, somente o Senhor, pode me saciar plenamente. Por isso, neste momento, eu abro o meu coração e te convido, vem entrar no meu coração e vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Que a única fome, que a única sede que eu sinta a partir de agora é de ouvir a Tua voz, é de conhecer Teus pensamentos, é de estudar a Tua palavra. Muda a minha história, muda a minha vida. Eu me entrego completamente a Ti, em Teu nome, Jesus. Amém. Pastor Elisete, por favor, busque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pães. Nessa noite nós vamos fazer algo diferente. Você que fez essa aliança com Jesus vai receber um pão. Um pão que você vai levar para a tua casa, que vai alimentar você. Mas quando você estiver comendo, você vai lembrar: eu recebi o pão que sacia. Eu tenho uma aliança com Ele. Quando você cortar as fatias e comer, você vai estar lembrando do que aconteceu nessa noite. Porque a tua vida passa a ser diferente a partir de hoje, no nome de Jesus Cristo. Então pegue o seu pão. Pegue o seu pão. E agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus, porque a partir de hoje Ele vai te saciar, Ele vai te conduzir, Ele vai te abençoar. É uma nova vida, uma nova etapa na sua vida. E agora, pastora, chama a equipe para distribuir esse pão com todos que estão presentes. Quem puder ajudar ali, que todos peguem o seu pão. Esse é um ato profético. O pão vai ser espalhado por toda essa terra. O pão vivo que desceu dos céus vai ser espalhado. Ele vai saciar a muitos. Já vai chegar em você aí. Já vai chegar. E enquanto está sendo distribuído, vamos adorá-lo. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus, só Jesus. Aleluia! Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus,
Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia. Pois tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti. Aleluia. Distribuiu todos os pães, pastora? Tudo distribuído? Então, se você pegou a mais, presenteie alguém, dê para alguém. E com ele, apresente o pão vivo. Ó, esse aqui vai matar a tua fome por 2 dias, mas há um pão que sacia a alma. Há um pão que desceu dos céus, que dá vida e pode mudar a tua história. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, que Ele é bom. Ele é bom, muito bom. Levante as suas mãos aos céus, como quem recebe uma bênção. Senhor Jesus, pão da vida, pão do céu. Obrigado, porque o Senhor veio e se ofereceu de uma vez por todas. E ainda hoje continua ressuscitando pessoas. Ainda hoje continua buscando homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, para o teu reino. Multiplica esses pães, ó Deus. Multiplica esses pães. E que o conhecimento do Senhor seja multiplicado em toda essa terra. Em nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos essa palavra. Salva todo o Jardim La Fiore. Salva, Senhor. Chova a salvação sobre todo La Fiore, São Francisco, Cinto Verde, Pimentel, Castanheira, Parque dos Pinheiros, Vila Neri, Pitangui, Rio Verde, Panamá, Costa Rica, Vila Odete. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, chova a salvação sobre toda a circunvizinhança da Eusébio de Queiroz, da Teixeiro Mendes, da Carlos Cavalcante, Senhor. Toda a região do Caracará seja alcançado por este pão. Envia o pão do céu sobre toda essa terra, Senhor. Sacia-nos com Jesus, Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Que haja nesses dias salvação, libertação, cura. Alcança aqueles que estão ouvindo e vendo essa transmissão também nessa noite. Que neste momento eles sejam tocados, recebam a cura do Senhor. Nesse momento o Senhor se mova ali, Senhor, naquela casa, dessas pessoas que estão vendo, e toque elas ter uma experiência com o Senhor. Nós temos buscado a Tua glória, Senhor. Nós temos buscado gerar um lugar que o Senhor gosta de estar, para que a Tua glória se manifeste, o Teu poder também. Porque o nosso Evangelho não consiste de palavras de persuasão, mas de demonstração de poder. Oh Deus, nós estamos nesses dias apostólicos. Continua quebrantando corações, salvando vidas. E nós como igreja continuaremos liberando essa palavra e mobilizando o Teu povo, Senhor, para testemunhar, para pregar, para falar em tempo e fora de tempo, para que todos tenham oportunidade. Nós devemos isso ao mundo, Senhor. Nós devemos isso ao mundo, porque o Senhor nos deu o conhecimento, o entendimento, o Senhor nos salvou. Nós devemos compartilhar esse Evangelho em tempo e fora de tempo. Usa-nos nesses dias, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor.
Dá a todo o teu povo uma semana de paz. Supre as necessidades do seu povo. Que todos, ao longo da semana, tenham muitas experiências contigo. E possam testemunhar essas experiências nas células, no seu trabalho, na sua família. Até que toda essa terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Despede-nos da tua paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do seu Espírito Santo estejam sobre todo o seu povo, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Satisfaz minha alma.